Olá, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre Covid e dividir com vocês a experiência que eu tenho tido com a doença. Tô na linha de frente desde abril, quando começaram os casos no hospital que eu trabalho, março e abril muito mais, e tenho estado na UTI todos os dias e também atendendo pacientes no consultório, telemedicina. Então eu queria compartilhar com vocês tudo isso, explicar o que é esperado quando a gente tem Covid, qual é a evolução natural da doença, quando eu tenho que me preocupar, mas já deixando claro que esse vídeo não é sobre tratamento, sobre automedicação, porque não é esse o propósito. Quando a gente está com suspeita de Covid e pega um resultado de PCR ou antígeno, teste rápido, a primeira coisa que dá é aquela angústia, porque a gente não sabe como a doença vai evoluir. E isso muitas vezes é pior do que a própria doença. Eu costumo brincar que a gente não pode ficar doente de PCR. Se a gente for ficar doente, é doente de Covid. Então, quando a gente está na suspeita do Covid, está naquela espera do resultado, se vai ser positivo, se não vai, a gente tem que tentar dar uma segurada aí no coração, porque senão a gente acaba saindo do plumo antes até mesmo de ter o resultado, tá? E a gente tem que se lembrar de um número, né? A cada 100 pessoas que têm Covid, 80% vão ter uma evolução mais tranquila, não quer dizer que vai ser ótima, maravilhosa, que não vai sentir nada, mas vai ser um Covid mais leve, que não vai precisar de internação hospitalar. Só 20 que vão precisar e realmente 5 desses 100, 5 vão ter um caso mais grave e muitas vezes alguns desses podem evoluir para óbito. Então a gente tem que lembrar desse número na hora que a gente está com a suspeita, sabendo que a grande maioria dos doentes evolui numa forma tão grave. Só que o Covid que não é grave, ele pode ser chato, ele pode ser desagradável, dar alguns sintomas bem importantes e limitantes nesses dias, e existe o Covid longo, que a gente chama, que são esses sintomas que persistem por algum tempo. Quem vai ter um, quem vai ter outro? A gente não tem como saber. A gente sabe que pessoas que têm doenças de base muito graves e que têm algumas comorbidades e principalmente a obesidade são fatores de risco maior. Mas eu que tô ali todo dia vendo Covid, eu vejo às vezes pessoa que não tem fator de risco nenhum, ela tem um Covid mais grave e um outro familiar de 80 anos que tem um monte de doença tem apenas uma dor de cabeça. Então isso acontece com a doença, então a gente tem que ir vendo dia a dia. A doença do Covid, ela se divide em duas fases, né? Primeiro a gente tem, na verdade, 3, né? Se a gente for ver, tem a fase da incubação da doença, que são alguns dias antes da pessoa manifestar, que normalmente de 2 a 5 dias. Então a pessoa tem um contato com alguém que tá doente e aí ela fica alguns dias ainda assintomático até que ela começa a desenvolver a doença. E esse é o grande... a pegada da doença, né? As pessoas às vezes estão sem sintoma nenhum, se encontra com alguém e aí ela transmite a doença mesmo ainda sem saber que está acometida pelo SARS-CoV-2. Quando começam os sintomas? São duas fases. A primeira é a fase da replicação viral, que normalmente dura de 1 a 4, 5 dias, e depois a fase que a gente chama de tempestade de citocinas, todo mundo já deve ter ouvido falar isso, que começa por volta do 5º até o 10º dia, com pico no 7º dia, que é quando o organismo, numa tentativa de matar o vírus, ele começa a liberar várias substâncias para matar o vírus e com isso muitas vezes o próprio organismo que está portando o vírus acaba sofrendo, né? Então o que a gente vê nas pessoas que são acometidas pelo Covid e que precisam de internação e de suporte hospitalar é porque o organismo reage de uma forma muito exagerada ao próprio vírus. Eu falei que eu não ia falar de medicação, mas de forma geral, a gente prefere que não se use corticoide na fase de replicação viral. Por quê? Porque aí eu baixo a imunidade do organismo e o vírus fica mais liberado para replicar, para aumentar. Então, na fase inicial, que são os primeiros dias, eu não recomendo o uso de corticoide. É o único remédio que eu vou falar durante todo o vídeo, tá? Então, como é que começa o Covid? Normalmente com sintomas muito leves, que às vezes a gente até acha que não é Covid. Ele pode dar só diarreia,
só dor de cabeça, ou então um pouquinho de coriza, uma dor de garganta, que às vezes é uma dor de garganta esquisita, que parece que tem uma bola na garganta. E começa como um resfriadinho normal. Muitas pessoas às vezes falam, não, eu não estava com Covid, era só gripe. Ou, eu achei que era uma crise de rinite, de alergia. Porque os primeiros dias os sintomas são muito tênues e são inespecíficos. Por volta do 5º dia é que a coisa começa a mudar. Então, quando o Covid pode complicar, essa complicação normalmente ela é mais tardia. Ela não é no primeiro dia que você tem sintoma. Vai ser por volta do 5º ao 10º dia, o pico por volta do 7º. E aí sim, a pessoa dá aquela afundadinha e ela começa a ter sintomas. E é nessa fase que eu tenho que ficar muito atento. Se você tem tem condição de comprar um oxímetro de dedo para poder medir a sua saturação, medir a temperatura e ir monitorizando. Se você vê que a oxigenação do sangue começa a cair, começa a oscilar bastante, na hora que você faz um esforço, que você vai tomar banho ou que você vai até o banheiro, você percebe que há uma queda da sua oxigenação, você precisa procurar assistência médica. Se você começa a ter febre, a febre nos primeiros dias ela pode ocorrer, mas se essa febre não baixa e é uma febre alta, limitante, várias vezes ao dia, você precisa ir ao hospital. Se você tiver sintoma de falta de ar, de desconforto, ou então uma sensação de desmaio ou até desmaio, você deve ir ao hospital. Então, a gente deve ficar atento, em especial a partir do 5º dia, né? É claro que isso não é uma regra fixa. Se você já não está evoluindo bem desde o começo, e isso algumas vezes pode acontecer, você já deve procurar assistência. Mas ficar nessa fase inicial, a gente tem que ficar mais de olho, tomando um sintomático, e aí quando chega nessa fase mais crítica, a gente vai procurar assistência médica. Eu, como muitos dos meus colegas que estão na linha de frente, que estamos vendo toda a gama de pacientes com Covid, aqueles de caso leve, assintomático, médio, moderado, grave, gravíssimo, eu não acredito que o Covid seja uma medicação que vá precisar de um tratamento precoce. Eu acredito que o Covid precisa de um tratamento preciso. Então, eu vou monitorizando esse paciente e, se preciso, ele vem ao hospital e a gente vai avaliar, caso a caso, dia a dia, qual a medicação específica para aquele doente naquele dia. Em relação ao isolamento, né? Então, pessoa que está com a suspeita de Covid, seja aquela coriza, aquela aguinha no nariz, aquela coisa leve que ela ainda não sabe se é gripe, se é Covid, se é rinite, essa pessoa já deve se isolar, se resguardar, ficar no seu quarto, sem contato com outras pessoas. Se isso não é possível, se você não tem um quarto privativo na sua casa, com banheiro, fica de máscara, todo mundo de casa, de máscara, o tempo inteirinho. E na hora de fazer refeição, se você tá com suspeita, você faz refeição num lugar separado, terminou de comer, passa um álcool 70% na mesa ou uma esponjinha com sabão, tá? É importante esse isolamento já na hora que a gente tá pensando, será que é, será que não é, tá? O isolamento depois, são 10 dias depois do início dos sintomas, para casos leves, e para 21 dias para casos moderados ou graves. Por isso que no Covid, a gente sempre pergunta, que dia que é o início do sintoma? É igual em gravidez, né, que médico fica, que semana você tá? Médico não pergunta o mês da gravidez, a gente pergunta em semanas. E Covid, a gente pergunta o dia. Qual é o dia do início do sintoma? Porque aí eu vou contando dia a dia, para saber se a pessoa tá na fase da subida da tempestade de citocina ou se ela já está descendo. Aliás, isso é algo que a gente tenta fazer quando a gente entra com a medicação na fase de tempestade de citocina. A doença ela vai subindo, vai num crescente e a gente tenta fazer com que ela pare e depois ela volte a resfriar. É como um leite que eu tô fervendo num canecão, que eu tô lá, o leite começa a subir, eu vou abaixo o fogo, dou uma sopradinha, mas o leite ainda dá aquela subidinha antes de descer. O Covid é assim, eu entro com a medicação, ela ainda sobe um pouquinho e depois começa a descer. Até eu conseguir beber esse leite, vai alguns dias. O Covid é a mesma coisa. Aquela pessoa que tem um Covid mais forte, em especial aqueles que ficam com oxigênio no hospital, ele ainda vai ter um tempo para isso melhorar.
Às vezes ele piora rápido, mas a melhora, ela é lenta. Às vezes são 10, 15 dias precisando de oxigênio. Isso não quer dizer necessariamente que está tendo um caso muito mais grave ou que está piorando. Se a doença fica estável e fica igual, dia a dia igual, sem novidades, isso às vezes é até uma notícia boa, se a pessoa não tem uma piora. Então, a melhora, ela vai ser devagarzinho. E mesmo quem tem um Covid que não precisa internar, ela vai ter muitas vezes essa pioradinha nessa fase de tempestade de citocinas por volta do 7º dia. Então ela vinha bem, dá uma caidinha, vai ter mais dor no corpo, mais mal-estar, mais canseira e depois isso vai melhorando. E o Covid, como a grande parte das doenças respiratórias, quando você já tá melhor, quando já saiu daquela fase mais crítica, ela não vai melhorar assim de um dia para o outro. Não é uma linear ascendente, assim, que você vai ficando bom e pronto, acabou a doença. A maioria das doenças respiratórias, e o Covid mais ainda, é como se estivesse subindo uma ladeira assim, sobe 2, desce 1, sobe 2, desce 1. Então, isso é o esperado. Então, você vai ter dias bons e dias não tão bons. Então, vai e sobe. O que a gente tem que ficar atento? Eu tô subindo, nesse sobe e desce, mas tô indo. Despenquei a ladeira, vi que a coisa tá saindo do controle, tô tendo um sintoma muito mais intenso ou tô piorando gradativamente e não tenho melhora, eu tenho que procurar assistência médica, tá? Mas se não, se é essa oscilação de um dia tá melhor, um dia tá pior, isso é normal, tá? Então a gente tem que ficar atento. Tem dúvida? Vai ao médico, procura assistência para tirar a dúvida, tá? Agora, vi que a coisa desandou, tem que ir. E no Covid é natural, você acorda de manhã, você fala assim, pronto, agora eu melhorei, hoje eu tô ótima, você acorda bem, faz isso, faz aquilo em casa, quando vai dando umas 5 da tarde, você fala, pronto, acabou, vou ter que ir pro hospital de novo. Aí você senta, dá uma descansadinha, come, bebe e melhora. Então, essa oscilação também dentro do mesmo dia, isso é normal e faz parte da doença. E depois que você saiu desses primeiros dias, durante uns 2, 3 meses, a doença ainda vai vir em ondas, tá? Então, quem teve perda de olfato e paladar, ou quem tem muita dor no corpo, às vezes percebe, você tá bem, fala, pronto, agora o Covid melhorou, e vai tendo 1, 2, 10 dias bons. De repente, você acorda, você fala, pronto, acho que eu peguei Covid de novo. O olfato fica esquisito, o paladar fica esquisito, dá dor no corpo, dá uma dor aqui no meio do peito, uma dor nas costas, você fala, pronto, é Covid. Aí fica uns 2, 3 dias, passa. Aí fica bem, fala, não, acho que agora foi. Dali uns 15, 20 dias, volta esse sintoma. Então, esses sintomas que vão e vêm em ondas ao decorrer de 2, 3 meses, isso também é esperado do Covid e isso vai melhorando. A grande maioria das pessoas que teve perda, por exemplo, de olfato e paladar, depois de 4 semanas melhora. Algumas pessoas, infelizmente, isso demora mais um pouquinho e a gente tem que esperar. Eu falo que são as esquisitices do Covid, algumas coisas, muitas delas a gente ainda não tem resposta, a gente sabe como é, mas a gente não consegue determinar ainda a causa. Algumas pessoas, nesse período pós-Covid, elas sentem uma fraqueza, parece que a pressão tá baixa, não consegue levantar, fica bem quando tá sentada, na hora que vai levantar, dá aquela fraqueza, e se ela tem a oportunidade de medir a pressão, vê que a pressão caiu, né, que ela tá mais baixa. É o que a gente chama de desautonomia. Algumas pessoas que têm Covid também podem ter isso daí, então procura uma assistência médica, procura se hidratar um pouquinho melhor, isso vai melhorando. Quem tem pressão alta, às vezes precisa ajustar as doses do antihipertensivos, porque isso mexe um pouquinho com a pressão. Outras têm uma dor de cabeça que vai e volta, né? Então, assim, alguns sintomas, eles ainda vão persistir, que é o chamado Covid longo, um pouquinho além desses 3 meses, mas que são sintomas que muitas vezes não são tão limitantes, ou seja, não é um sintoma que te incapacita a fazer as coisas, mas deixa preocupado, né? Então, procure assistência médica, tira dúvida, às vezes a gente precisa fazer exames para ver se não teve alguma complicação pós-Covid, porque a gente sabe que o Covid pode ter algumas coisas
mais pra frente, mas se tá tudo bem, é questão de ter um pouquinho de paciência que isso vai melhorando com o tempo. É uma doença nova, é uma doença chatinha e que muitas vezes mesmo um COVID leve, que não precisou internar, ele causa muita mal-estar, mas a grande maioria das pessoas isso vai melhorando. Alguns que tenham COVID mais grave, que precisam internar, isso é mais delicado, vão precisar muitas vezes de reabilitação, alguns vão para casa ainda com oxigênio. Então, como eu disse, é uma doença nova que a gente está aprendendo. Provavelmente daqui a um tempo eu vou ter que refazer esse vídeo e dizer, gente, esquece tudo que eu falei, né? E vamos começar tudo de novo. Nós estamos em abril de 2021. Pode ser que mais para frente eu tenha que refazer esse vídeo e contar tudo de novo. Isso, gente, sem falar dessa parte do Covid que a gente tem que ficar isolado, que quem tá no hospital não pode receber visitas, né? Então, essa parte do Covid, eu acho que mesmo com todos os sintomas, com tudo que a gente tem, essa parte da gente ter que ficar sozinho, isso é o que pega e é o que deixa a doença mais sofrida, tá? Mas a gente tem que manter a nossa esperança e continuar um dia após o outro. Eu acho que daqui a um tempo talvez eu vou trazer mais informações para vocês, porque a gente está vivendo uma doença em tempo real. E assim que eu tiver também uma folguinha, porque eu tô lá na correria, eu volto aqui para trazer mais novidades para vocês. Obrigada, até a próxima.